Bom, ah, olá, meu nome é Rafael Romancini e esse é meu trabalho de sistemas de arquivos. Abordarei a questão do FAT. Bom, os tópicos que eu vou abordar nessa apresentação serão tanto a FAT 16 quanto a FAT 32. Tanto em uma como em outra, terei uma introdução breve com algumas vantagens, falarei das limitações e no final uma tabela informativa com tamanhos de partições e clusters. Bom, a FAT16 ela foi utilizada há um tempinho. Peguei a fase quando era criança de usar MS-DOS e Windows 95. Ela foi usada por esses sistemas e compatível com o Windows 98 também. Tanto que nessa época a versatilidade dela era essa: você poder formatar uma partição e ler esses sistemas poderem ler os arquivos, né? E também não só esse, como posteriormente o Windows 2000 e Linux também puderam pegar os dados dessas partições formatadas com FAT16. Entretanto, esse sistema de arquivo tem pesadas limitações que a gente vai abordar logo em seguida. Bom, a FAT16, suas limitações são limitações hoje por causa das novas tecnologias. Ela tem um arquivo por cluster e no total ela não permite mais que 65.526 clusters. O tamanho máximo de uma partição conseguida é de 2 GB, isso nos sistemas tipo Windows 95, DOS, com um cluster no máximo de 32 kilobytes. Salvo no Windows NT. O Windows NT ele conseguia fazer partições de 4 GB com um cluster de 64 KB. Entretanto, o desperdício era muito maior. Essas limitações cabem a gente fazer um comparativo e ver que pelo número reduzido de clusters, de 65.000 aproximadamente, e sendo que um arquivo ocupava pelo menos um cluster, se eu tivesse um arquivo com menos de 32 KB, ele ocuparia aquele cluster inteiro, e um novo arquivo não poderia ser incluído junto com aquele lá. Ou seja, para cada arquivo pelo menos 32 KB ou 64 que seja, seriam utilizados, ocorrendo então a grande limitação desse sistema de arquivos, que é o número reduzido de arquivos possível por partição. Aqui eu mostro uma tabela com informações sobre as partições entre 1 e 2 GB, 32 KB e assim por diante. Quanto menor a partição, menor o cluster. Ou seja, concluindo, esse sistema de arquivo não é recomendado para partições maiores que 1 GB por causa do desperdício de espaço no disco físico, no HD. Bom, agora nós passaremos para a FAT32. A FAT32 ela veio com uma evolução da FAT16. Elas têm praticamente não, tem algumas características parecidas, e entretanto na FAT32 a sua grande vantagem é o cluster, que é menor. Bom, eu só posso colocar um arquivo por cluster.
Então foi decidido diminuir o tamanho do cluster para 4 KB, né, em partições isso também comparado com as partições. Nós vamos ver na tabela logo em seguida. Mas a princípio fica na FAT32 tivemos de 15 a 30% de economia no espaço de disco comparado com a FAT16. Essas partições também poderiam ser convertidas. Da FAT16 eu poderia converter, por exemplo, no DOS com FDisk ou no Windows com uma ferramenta Shareware, que é o Partition Magic. Eu poderia converter as partições FAT16 para FAT32 sem perda de arquivos, né? Até o Windows 98 ele tem uma ferramenta muito boa, que é quase impossível perder um arquivo fazendo o FDisk no Windows 98, que tem como base o DOS, né? Entretanto, também tem suas limitações esse sistema de arquivos. Suas limitações são: ela é incompatível com sistemas mais antigos. Por exemplo, um Windows 95 antigo, não o OS R2, se eu não me engano, que é a versão mais nova do Windows 95, que já permitia formatações com FAT32. O Windows 95 mais antigo e o NT 4.0, eles não conseguiram ler essas partições formatadas com o sistema FAT32. Isso seria uma limitação, uma desvantagem. E na sua desfragmentação, a FAT32, por ela ter clusters menores, ela tem maior número de clusters e a desfragmentação seria muito mais demorada. Como no sistema FAT16, aqui eu apresento uma tabela informativa do sistema de arquivo FAT32. E como eu estava falando lá no começo, as partições no máximo de 8 GB que tinham clusters de 4 KB. Isso ficou default. Quando criaram o sistema de arquivo, menores que 8 GB seria de 4 KB o cluster. E assim por diante, nas partições até maiores que 32 GB, de 32 KB o cluster. E até hoje é vista como um sistema de arquivo que economiza muito espaço em disco. E assim eu finalizo a minha apresentação. Muito obrigado e até logo.